Graças e paz, amados, mais uma vez aqui na sequência aí de Eliseu, que prefigurou Cristo e a igreja. O próximo tópico seria agora a sunamita e seu filho. E logo depois tem a morte que havia na panela é tirada. Mas como nós falamos de Laodiceia e Filadélfia nesse tópico anterior, nós gostaríamos de passar para o capítulo 5 do livro de 2 Reis, onde trata da cura da lepra de Naamã. E por que isto? Porque esse texto prefigura as 7 igrejas do Apocalipse. E como nós falamos no tópico anterior a respeito de Laodiceia e de Filadélfia, ou de Filadélfia e de Laodiceia, nós somos impulsionados pelo poder do Espírito Santo agora a falar não só de Filadélfia e Laodiceia, mas mostrar que nesse texto de Naamã menciona de forma espiritual o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, onde ele menciona ali as 7 cartas, as 7 igrejas que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nós continuamos na dependência do Espírito Santo, irmãos, para nós vermos que o profeta Eliseu, ele falou, ele profetizou a respeito da igreja e não poderia ser diferente, porque ele prefigura Cristo e a igreja. Então, como ele é um profeta, nós devemos entender que ele está falando da igreja. É claro que a escritura, se você perguntar, eu não vejo Eliseu citando a igreja em momento nenhum. Eu não via Elias citando a igreja ou Jesus em momento nenhum. Só que nós devemos entender o seguinte: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está agora sentado no trono à direita do Pai, quando ele estava aqui como profeta na terra, e isso já depois da sua ressurreição, lá no caminho de Emaús, quando ele encontrou aqueles 2 discípulos, olha o que Jesus disse para os discípulos: ó nécios e tardos de coração, para compreenderem tudo que diz as Escrituras. E começando por Moisés, pela lei, pelos profetas, nos Salmos, ele diz que as Escrituras falavam dele. Então, se ele diz que as Escrituras falavam dele, é claro que as Escrituras falam de Jesus. Aliás, hoje, eu só posso pregar o Antigo Testamento se eu mostrar um Novo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele não pode hoje ser pregado como o Antigo Testamento. Porque Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, no capítulo 3, ele diz que o Antigo Testamento foi abolido. O Antigo Testamento ele foi abolido como o Antigo Testamento. Então eu preciso mostrar Cristo e a igreja e as profecias atuais no Antigo Testamento. Então eu prego o Antigo Testamento como um Novo Testamento, porque ele prefigura Cristo e a igreja. E é isso no poder do Espírito Santo que nós vamos ver agora na cura da lepra de Naamã, o Sírio. Presta atenção, Naamã, o Sírio, ele não era israelita, ele não era judeu, ele era sírio, ele era gentílico, ele era outra gente. Aleluia, glória a Deus por isso, em nome de Cristo Jesus. Nós vamos ler então agora 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Na total dependência do Espírito Santo, do Deus vivo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Gostaria que vocês gravassem isto. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta do rei ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede,
que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Meus queridos, preste atenção nisso também. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, olha só, Geazi falando em nome do Senhor, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, 2 filhos dos profetas, da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servido em tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os despediu na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Ou seja, a lepra de Naamã passou para Geazi. É um texto longo, parece uma história de um milagre de Deus,
uma história realizada por um profeta Eliseu fazendo bem a um homem Ciro. Só que a escritura, esta escritura, como toda escritura, não são histórias. Aliás, a Bíblia não é um livro de história, meus queridos. A Bíblia é um livro profético. Apesar deste texto narrado ser uma história, mas essa história é uma profecia. E é isso que nós vamos entender agora no poder do Espírito Santo. O que significa a história de Naamã, os seus presentes, a sua cura e Geazi ter ficado leproso.